Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Brasileirômetro para vocês. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o ainda jovem atacante Kennedy, de 24 anos, que foi revelado no Fluminense, pertence ao Chelsea, já atua no Newcastle, no Getafe da Espanha e hoje está emprestado ao Granada, time também do futebol espanhol. No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na temporada 2020, seu histórico de posicionamento, será que o Kennedy atuou em várias funções no futebol europeu? E claro, sua situação contratual, será que é possível um eventual retorno do jovem ao futebol brasileiro? Será que seria uma boa para o seu time? Tudo isso vamos falar no vídeo de hoje, mas sempre lembrando a você que é muito importante se inscrever na FBTV, deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, espalhar o nosso conteúdo pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para ajudar a FBTV, que ainda não chegou nem a 4 meses de vida, a continuar desenvolvendo o seu trabalho, beleza? Deu aquela moral para mim? Já conferiu na descrição o UOL Esporte Clube, nosso patrocinador? Lá no UOL Esporte Clube você pode conferir por apenas R$ 13,90 todos os jogos da Champions League. Então, vale a pena quando acabar o vídeo conferir, o link está na descrição, beleza? Já fortaleceu o nosso parceiro, fortaleceu a gente nas redes sociais aqui no YouTube? Show de bola, então não tem mais recados, não tem mais pedidos, podemos começar com o que interessa, que são os números de Kennedy na atual temporada, na tela. Uma tradição, né, pessoal? Aqui na FBTV a gente sempre começa com os scouts do jogador na atual temporada, que já é a temporada 2020/21, temporada que está em curso, números dele pelo Granada, lembrando que ele pertence ao Chelsea, beleza, pessoal? Bem, nessa temporada, o Kennedy atuou 23 vezes, 16 delas foi como titular, marcou 3 gols, 5 assistências, ou seja, 8 participações diretas para gol. O Kennedy não é um centroavante. Em 23 partidas, podemos dizer até que é um desempenho bem razoável. Uma pré-assistência, 9 passes para finalização, 30 arremates, 40% deles no gol. Perdeu a bola 151 vezes, pessoal, uma média de 10,1 a cada 90 minutos. Muitas pessoas se assustam, né, vendo esse número, mas o Kennedy é um jogador de frente, é um jogador que tem como característica a força física, tentativa de drible, tenta sempre jogadas mais incisivas. Então perder a bola 10 vezes a cada 90 minutos não está muito fora da curva, beleza? Sofreu 10 faltas e tomou um cartão amarelo. Dá pra gente ver, por esses números, que o Kennedy não é um titular absoluto do Granada, mas tem tido uma participação até razoável. Atuou bastante vezes na temporada, 23 vezes, foi titular na mais da metade dos jogos, 16, e tem, na medida do possível, conseguido contribuir legal. 8 participações diretas para gol. Não é tão ruim, beleza? Ah, mas Felipe, eu lembro que ele, quando chegou no Chelsea, principalmente com o José Mourinho, ele foi adaptado, jogou como lateral esquerdo, você colocou aí que ele é atacante. Como ele tem jogado no futebol europeu? Bem, para não ficar só na minha opinião, eu falando para vocês e vocês tentando acreditar em mim ou não, vou deixar passando aí na tela o histórico dos mapas de movimentação do Kennedy. Normalmente aqui nos FB Scouts eu coloco só o mapa de movimentação da atual temporada, mas como no caso do Kennedy a gente tem uma clara mudança no posicionamento, eu trouxe um histórico dos últimos 4 anos. Dá para perceber, pessoal, que no período de Inglaterra, muito também pela memória que os treinadores, imprensa, todo mundo tinha do momento dele no Chelsea com o José Mourinho, quando ele foi adaptado para lateral esquerdo, ele atuou bem mais como lateral ou um ala esquerdo. Perceba aí o mapa de movimentação nos tempos do Newcastle. A primeira temporada, bem como lateral esquerdo, né? Um lateral esquerdo que até chega bastante ao campo de ataque, mas a participação defensiva bem destacada. Na temporada seguinte, ainda prevaleceu na lateral esquerda, mas começa a perceber que o lado direito do ataque ali começa também a ser povoado, que é uma posição que ele já vê com mais naturalidade desde os tempos de Fluminense, que é jogar pelos lados do campo, seja pela esquerda, seja pela direita. Então a parte ofensiva da esquerda também bem forte e o lado direito do campo começa a ficar bem mais povoado, como a gente percebe nas duas últimas temporadas, né, 19 e 20, e a atual temporada, já no futebol espanhol, tanto pelo Getafe quanto pelo Granada, que é aquela parte mais defensiva do lado esquerdo começa a sumir um pouco, ainda tem uma certa participação, porque mesmo jogando no ataque, ele é um jogador que tem uma função tática importante, sempre volta também para fazer a parte defensiva, então naturalmente tem um pouco de movimentação, recebe bastante a bola no campo defensivo, mas a área ofensiva começa a ficar bem mais povoada, o lado direito também, ele começa a cair para a esquerda, cair para a direita e começa a abandonar um pouco as funções defensivas
da lateral esquerda. Então a gente pode dizer que o Kennedy é quase um jogador bem polivalente, né? Pode jogar na esquerda, na lateral esquerda, como executou muito tempo no futebol inglês, e também pode jogar na sua posição de origem, que é pelos lados do campo. No Fluminense, em alguns momentos, ele chegou até a atuar no comando do ataque como centroavante. Ele é um jogador que tem mais de 1,80 m, tem um bom porte físico, até tem estatura e condição física para jogar ali como um centroavante tradicional, aquele cara na área, brigando por cima com os zagueiros, mas o seu estilo de jogo é mais receber a bola em velocidade, jogar para canhota principalmente e buscar a finalização. Ele é um jogador de muita força física e consegue ter velocidade, são dois predicados bem legais, e ele tem um chute no pé esquerdo muito forte. Então eu, se fosse treinador, não usaria muito o Kennedy como lateral esquerdo, usaria ele mais como um atacante pelo lado esquerdo ou o lado direito do campo, beleza? E até que ponto essas mudanças de posicionamento afetaram na carreira do Kennedy? Vimos os números na atual temporada, tem tido um desempenho até razoável, mas por que ele não tem parado quieto, como diria na gíria popular, em nenhum clube? Bem, para a gente tentar entender um pouquinho isso, vou colocar na tela histórico do Kennedy, pessoal, últimas 4 temporadas, para a gente entender um pouquinho, beleza? Na temporada 2017-18, ele começou atuando pelo Chelsea ainda, seu clube, o clube que tem os seus direitos econômicos, e se transferiu rapidamente para o Newcastle. Se não me engano, desses 18 jogos que a gente está vendo aí, acho que foram só 3 pelo Chelsea, a maioria mesmo foi pelo Newcastle, beleza? Por isso eu coloquei a fotinho até com a camisa do Newcastle. 18 partidas, 18 como titular, 3 gols marcados e 4 assistências. Lembrando, vimos no mapa de movimentação que ele atua majoritariamente na lateral barra ala esquerda, então 7 participações diretas para gol em 18 partidas. Não entrou muito em campo, é verdade, mas quando entrou, teve um desempenho bem razoável. Não dá para dizer assim que ele foi mal nas vezes que esteve em campo, tanto que ele permaneceu no Newcastle na temporada seguinte, atuou um pouquinho mais, 28 jogos, 17 como titular, e aí não teve um desempenho tão bom, né? 1 gol e 1 assistência. Isso explica um pouquinho também o Newcastle não ter ficado com o Kennedy. Para quem não lembra, assim que ele chegou no Newcastle, se não me engano era o Rafa Benítez, o treinador, ele teve uma boa sequência de jogos, foi no segunda metade da temporada 17-18, tanto que ele ficou no Newcastle e chegou a iniciar a temporada 18-19 com uma certa moral, ainda com o treinador Rafa Benítez e no Newcastle. E depois, na reta final, no Newcastle ele foi perdendo espaço, por isso não ficou. A gente pode ver pelos números, né? Em 17-18 ele teve rendimento bem mais interessante. Aí ele foi para o futebol espanhol, temporada 2019/20, no Getafe, equipe modesta do futebol espanhol, está sempre frequentando a elite, mas é um time que não tem grandes aspirações, como bem sabemos, né? 27 jogos, 7 como titular, até entrou em campo bastante, mas muito pouco iniciando as partidas. 3 gols marcados e 5 assistências. Como a gente pode ver, tirando a temporada 18-19, o Kennedy não tem entrado muito em campo nos times que tem atuado, mas tem tido a nível de gols e assistências um rendimento até interessante, né? Você pega assim, na média, né, 8 participações diretas em 27 jogos, é uma média melhor do que uma participação a cada 3 jogos, ou seja, ele leva menos que 3 partidas para participar diretamente no gol. Se a gente colocar na minutagem, já que ele não é titular na maioria dos jogos, fica até melhor. Não tenho aqui de cabeça, mas com certeza fica melhor. O rendimento dele não chega nem a ser tão ruim assim. E na temporada atual, que ainda não acabou, está mais ou menos na metade da temporada, nós já vimos os números. Não vou ler novamente, beleza? Então a gente consegue ver pelo histórico, pelo mapa de movimentação, pelos números da atual temporada, que o Kennedy, assim, ele tá há um tempo já no futebol europeu, mas está numa constante adaptação, né? Às vezes joga como lateral esquerdo, às vezes joga como atacante, aí se acostuma com a Premier League, aí vai para a La Liga, que é um ritmo diferente de jogo, joga num time grande, que é o Chelsea, depois passa por equipes mais modestas, como o Newcastle, que hoje é uma equipe modesta, financeiramente falando, no futebol inglês, e depois joga no Getafe, no Granada, que são reconhecidamente times mais fracos, e vai se adaptando, vai até tendo números razoavelmente bons de participações diretas, mas não tem entrado muito em campo, não tem conseguido se firmar como uma peça importante nenhuma das equipes que ele vem atuando. Beleza? Tá bom. Falou, mas como seria o Kennedy aqui no nosso cenário do futebol brasileiro? É possível algum time brasileiro repatriar o Kennedy? Bem, ele, segundo o Transfer Market, que é referência no assunto, mas claro, sempre faço essa ressalva que não é uma bíblia, eles dão valoração de mercado baseada, não tem assim uma métrica muito precisa, ele é avaliado em 8 milhões de euros, não quer dizer que um time que chegar com o Chelsea com esse valor compra. Eu, tendo em vista assim, a minutagem dele no Chelsea, eu acho que 8 milhões de euros é um valor bem razoável, eu acho que o Chelsea venderia ele
por esse valor, mas não conseguimos saber. Mas a informação importante não é essa, porque 8 milhões de euros eu acho que ele não vale a pena para nenhum time brasileiro soltar essa bagatela no Kennedy. Por mais que ele tenha um bom potencial, seja jovem ainda, ele voltaria para o futebol brasileiro ainda como uma aposta, ele passa longe de ser uma certeza. Mas a informação legal é que o contrato dele acaba no meio da temporada de 2022. Ele está emprestado ao Granada, o Granada tem opção de compra, mas não sabemos se ele vai adquirir o Kennedy. Caso o Granada não opte pela compra do Kennedy, a janela agora de 2021 é a última chance que o Chelsea vai ter para fazer dinheiro com o jovem revelado lá em Xerém, né? Porque a partir de dia 1º de janeiro de 2022, ou seja, na última janela do futebol europeu que ele vai ter, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, seja da Europa ou do futebol brasileiro. Ou seja, na prática, o Chelsea tem agora essa janela de janeiro e é do meio do ano para vender o jogador. Se não conseguir vender até o finalzinho de julho, início de agosto de 2021, provavelmente o Kennedy vai sair de graça, seja para uma equipe europeia, porque eu não acho que o Chelsea vai renovar mais uma vez com o Kennedy, ou para voltar para o futebol brasileiro. Então eu acho que sim, não é um jogador que vale você soltar um dinheirão para contratar, mas vale a pena ficar de olho na situação contratual. Se o Kennedy não conseguir se encaixar no futebol europeu nessa temporada, o Chelsea não renovar com ele, acredito que o Chelsea vai emprestá-lo mais uma vez, talvez até para um clube brasileiro, estendendo o vínculo. Times europeus gostam muito de fazer isso com os jovens promessas. Ou então vai deixar ele lá no elenco mais um ano e em 2022 ele vai ficar livre no mercado. Eu acho que aí sim, vindo numa situação de empréstimo ou 0,800, né, pagando só o salário do jogador, aí sim eu acho que ele é um jogador que tem tudo ainda para render em bom nível no futebol brasileiro. Então, clubes do Brasil, Fluminense talvez, o clube que ele deve ter um certo carinho, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, clubes que têm uma situação financeira melhor, poderiam pagar um bom salário para o Kennedy, eu acho que vale a pena, trazendo ele numa situação contratual favorável, acho sim que ele tem muito espaço no futebol brasileiro e eu, se fosse o Kennedy, optaria por uma volta para o futebol brasileiro. Eu acho que um jogador com 24 anos, com passagem em seleções de base, que surgiu muito bem no Fluminense, foi vendido, chegou num time assim muito forte, chegou até a ter um espaço no Chelsea, mas foi perdendo aos pouquinhos essa condição de titular, de minutagem no futebol europeu. Eu acho que ele tem muita idade ainda, muita lenha para queimar, voltar para o futebol brasileiro, jogar umas duas temporadas aqui. Eu acho que ele tem um bom potencial para render em bom nível e também voltar para o futebol europeu com 26, 27 anos, teria uma boa idade ainda. Acho que não para jogar numa equipe de primeiro nível, mas para jogar numa equipe intermediária do futebol europeu, até talvez, por que não, seleção brasileira. Eu acho que o Kennedy tem nível para almejar esse tipo de voos na sua carreira. Beleza? Então, essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber nos comentários se lembravam do Kennedy, se sabiam como estava o seu desempenho no futebol europeu, se aceitariam ele na sua equipe, sugestões de Brasileirão. Estamos muito abertos a sugestões de jogadores para a gente analisar aqui. E, claro, feedback sobre o canal, sobre a minha análise, sobre o cenário, sobre a filmagem, tudo tá valendo aqui na FBTV. Beleza? Conto com você para a gente expandir o debate sobre o futebol, não só brasileiro, como internacional. Beleza? Eu vou ficando por aqui, ficou um pouco grande a nossa análise, espero que você tenha gostado. Não esqueça, se inscrever na FBTV é muito importante e dar aquela moral pra gente lá no UOL Esporte Clube. Falei da Champions League, mas tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, UEFA Nations League, vários jogos da seleção brasileira, por exemplo. As duas últimas partidas do Brasil fora de casa nas eliminatórias foram exclusivas no UOL Esporte Clube através do TNT Esporte. Então, R$ 13,90 você tem direito a tudo isso. Se quiser ver futebol nordestino, Copa do Nordeste, R$ 29,90 por mês, você tem direito a tudo isso. Mais a Copa do Nordeste, NBA League Pass, chegando aí no UOL Esporte Clube, o agregador de streamings esportivos do UOL, vale a pena conferir. Linkzinho na descrição, você fica mais bem informado, porque também tem notícias exclusivas do UOL, acompanha o futebol internacional e, claro, fortalece o meu trabalho e do nosso parceiro, o UOL Esporte Clube. Então confere lá, se inscreve no canal e deixe o seu comentário para ajudar a gente. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo Brasileirômetro. Valeu!